E se o dia foi agitado ontem no Supremo Tribunal Federal, no Congresso também foi bastante agitado. Nós tivemos votações nas comissões de Constituição e Justiça, tanto da Câmara quanto do Senado, sobre PECs daquela questão também da segunda instância. A gente tem uma matéria, acompanha depois comenta. Por 50 votos a 12, os deputados aprovaram o relatório, que segue agora para a Comissão Especial da Câmara. O parecer de Caroline de Toni foi favorável às 3 PECs que tramitam juntas sobre o mesmo tema: a permissão para que condenados em segunda instância já comecem a cumprir pena. 2 propostas alteram 2 artigos da Constituição, estabelecem que o trânsito em julgado se dê na sentença de segundo grau, autorizando então a prisão dos réus sem alterar o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Já na CCJ do Senado, um pedido de vista coletiva adiou a votação do projeto que também prevê a prisão para condenados em segunda instância. Após um acordo entre os parlamentares, a comissão priorizou um projeto de lei já apresentado, em vez de focar na proposta de emenda constitucional, diante da possível interpretação de que a PEC fere a presunção da inocência, cláusula pétrea da Constituição. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, responsável pelo pacote anticrime e defensor da prisão de condenados em segundo grau, será convidado para uma audiência pública com os senadores na próxima terça-feira. Ô Zezé, existe também aí uma batalha, né, em segundo plano, entre os presidentes das casas, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No meu ponto de vista, essa proposta do Alex Manente, é isso? Isso. Que é deputado federal pelo Cidadania, aqui do estado de São Paulo, ele propõe o seguinte: se é cláusula pétrea, o artigo 5º da Constituição, que tem ali o inciso que diz que para a pessoa ser culpada, né, só depois do trânsito em julgado, vamos mudar a interpretação do que é o trânsito em julgado. Então é mais ou menos isso que ele está propondo. E é essa a proposta que passou na CCJ da Câmara. A do Senado é um pouco diferente, muda outros artigos. Não é PEC, é uma lei simples. Não, mexe no Código de Processo Penal. Então me parece que, não sei, talvez a do Alex Manente tenha mais apoio no próprio Congresso, né? Mas tem isso também, né? Essa queda de braço entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É que, na verdade, ambos os presidentes, né, o que eles querem, dizem que eles querem a autoria, que é a sua... jogada às suas respectivas casas, mas há também toda essa discussão em torno do que pode ser judicializado nessa discussão e que é cláusula pétrea e tudo mais. Enfim, olha, Marcão, eu não me sinto nem muito em condição de tratar se essa proposta é melhor, essa é pior. Realmente não sei. Eu acho que vai haver judicialização. A partir do momento em que isso for votado e se aprovado, alguém vai entrar no Supremo questionando essa nova lei e dizendo que ela é inconstitucional. E eu tenho a impressão, como eu disse hoje aqui no 90 Minutos, de que esse assunto, da forma como a nossa Constituição foi redigida, no momento em que a nossa Constituição foi redigida e tratando, né, o Estado como um grande opressor, porque a gente vinha desse momento de opressão, de um regime militar sangrento, horroroso, né, em que os deputados visavam dar todas as garantias individuais e sociais, né, tudo que tinha sido negado durante o regime militar. Então fizeram uma Constituição e colocaram coisas que hoje, 30 anos depois, a gente olha e fala, pô, mas isso aqui, o efeito disso na sociedade é horroroso. E ainda fizeram o favor de colocar como cláusula pétrea, de maneira que não se pode mexer, a não ser com uma outra constituinte. Então, eu não vejo
esse tema, um tema que vai ser pacificado com essa Constituição vigendo. Não estou dizendo que eu gostaria de ver outra Constituinte, tá? Especialmente nesse momento, que eu acho que seria horroroso. Mas o que eu estou dizendo é que a prisão de segunda instância, ela vai continuar sendo uma discussão dependendo da composição da Corte. E nesse momento, o que se diz é que a Corte, mesmo se sabendo que haverá aí questionamentos jurídicos e tudo mais, que a Corte, nesse momento, ela seria favorável à prisão a partir do julgamento colegiado, desde que essa mudança fosse proferida pelo Congresso Nacional. Então é isso que tá importando. Estamos falando em 6 votos favoráveis. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele mesmo falou no voto dele, né, que o Congresso poderia mudar essa questão. Nos bastidores a gente já ouvia falar também que ele tentava mesmo articular até aquela questão do STJ, né, de prisão após o julgamento no STJ, que é a terceira instância, mas antes de chegar no Supremo. Então, o que se conta, né, 6 votos que seriam dos 5 ministros do Supremo que votaram a favor da prisão em segunda instância, mas o Dias Toffoli seria o 6º voto, ele que mudaria de lado com essa nova interpretação dada pelo Congresso. Né, isso, se alinhando, então, ao Congresso Nacional, que teria seguido uma recomendação, então, do próprio Toffoli. Sim, o Toffoli, ele, durante o voto dele, de fato, ele propôs isso aí, né? Ele falou, ó, mudem a lei. Né? E é isso que está sendo feito, para nossa surpresa, né, Marcão? Porque quando nós vimos aquele resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que o julgamento ele considerou que é inconstitucional prender alguém após julgamento em segunda instância para cumprir pena. Você pode fazer outras coisas, botar lá prisão preventiva, né? Mas cumprir pena só depois de tudo julgado. Foi essa a decisão do Supremo Tribunal Federal. E quando saiu, a gente falou, mas não vai conseguir nunca, por meio do Congresso, mudar essa lei. Porque há um Congresso extremamente viciado, porque um monte de integrantes dessas siglas, ou então caciques das siglas que hoje compõem lá as bancadas, eles estão tudo enrolados com a justiça, eles não vão querer dar esse tiro no pé. Essa foi a análise, a leitura que nós fizemos. Mas, aparentemente, até esse ponto aqui, a gente está errado, porque lá na Câmara, na CCJ, foram 50 votos a 12, de um total de 68. Quer dizer, ganhou assim, arrebentando. E o próprio Alcolumbre, né, presidente do Senado, que vinha dizendo, mas isso daí vai afrontar o Supremo e não sei o quê, ele parou de falar isso rapidinho, já está agindo no sentido de providenciar um projeto que seja factível e que possa ser votado. Então, isso é surpreendente, né, Marcão? Exato.